Bom dia a todos vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Algumas pessoas estão vindo pela primeira vez, outros já vieram aqui e me conhecem, não é? Também dá um good morning, né? A galera que está aí nos Estados Unidos acompanhando, não é? Esse nosso trabalho. Meu nome é Rogério Costa, sou psicanalista, formado aqui em São Paulo pelo Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Sou empresário, sou pai de das duas crianças mais lindas do mundo, né? Quem é mãe e pai aqui concorda, não, né? São os de vocês, né? Sempre é o nosso, né? É claro, foi a gente que fez, não é? A gente sabe o que a gente fez, não é? Me dedico a esse trabalho, né, de comportamento humano há mais de 25 anos. Há 25 anos, o Instituto Rogério Costa traz para os empresários essa relação de como nós devemos fazer para terem melhores resultados. E hoje nós estaremos falando o quanto a nossa personalidade ela influencia nos resultados positivos ou negativos da nossa empresa, do nosso negócio, não é? Hoje vocês vão sair daqui um pouco mexidos, não é? Porque vocês vão talvez descobrir algumas coisas. Estarei à disposição de vocês essa semana, caso vocês queiram conversar a respeito de vocês, porque vocês vão ter algumas descobertas aqui que vão ajudar muito vocês na sua vida pessoal e na sua vida profissional, né? Por que eu faço o que eu faço? Tá bem? Por que o Instituto Rogério Costa existe há 25 anos e faz esse trabalho? Porque toda mudança advém sempre de uma dor, não é? Quando você tem uma dor muito grande, muito forte, ela te propicia você pensar, não é? Eu não quero mais fazer desse jeito, então talvez agora eu faça de um outro jeito. Mas precisa ser algo realmente que te machuque, não é? Algo que realmente marque a sua vida. Eu, quando tinha aproximadamente 20 anos de idade, eu montei meu primeiro negócio, não é? Então eu tive a oportunidade, não é, de ter uma indústria gráfica. Eu cheguei a ter 150 funcionários nessa indústria gráfica e eu fazia os manuais de veículos para uma joint venture chamada Auto Latina. Joint venture, para quem não sabe, não é a fusão de duas concorrentes que montam algo, no caso era uma fábrica, e fabricavam os mesmos motores para Ford e para Volkswagen. Então nós tínhamos lá o Versalhes, que era igual ao Santana, nós tínhamos o Verona, que era igual ao outro, o Apollo, mas eram os mesmos motores. Inteligentemente, para combater o quê? A italiana que estava chegando com o Fiat 147 no mercado. Estava no lugar certo, na hora certa, e a minha empresa começa a se desenvolver. Bom, o que é que não deu certo? O que é que não deu certo foi o porquê que eu não ouvi as pessoas que eu mais amava, as pessoas que estavam comigo, os meus amigos, os meus familiares, porque eles diziam assim para mim: cuidado, 90% do seu faturamento está em uma única empresa, que era a Auto Latina. E eu, dentro da minha soberba, dentro da minha capacidade intelectual, porque eu fiz nascer uma empresa com 150 funcionários, então quem é você para dizer para mim o que é que eu devo fazer, não é? Você é meu amigo, eu tenho dinheiro agora, eu pago o chopp toda sexta-feira e você, né, fica quietinho no seu canto. Então, essa característica, não é? De você achar que sabe tudo e tem tudo, é um comportamento, e não é um comportamento bom. Não é? Porque o que aconteceu, então, em 1994, a Auto Latina deixa de existir. E eu perco, então, 90% do meu faturamento. Como agora reerguer uma empresa do nada, porque agora você está com nada na mão, 10% de faturamento, não banca mais todo aquele teu custo fixo, como que eu vou fazer? Então, tive a ideia de reduzir, mas a redução não dava, porque eu ia ter agora uma mão de obra reduzida, mas e os meus compromissos, não é, financeiros, financiamentos de máquinas importadas na resolução 65, que era em dólar, tudo aquilo lá não tinha como fazer. Então, a pressão psíquica, a pressão psicológica num jovem ali, de agora 30 anos de idade, né, falou, vou fechar. Né? E aí, então, eu fecho a empresa, pago todo mundo e volto para o mercado para trabalhar como consultor, né, na área empresarial. Porque eu fiz nascer um negócio do zero e agora eu tenho que entender, né, ajudar as pessoas a fazer isso. Mas eu comecei a estudar comportamento humano porque eu queria saber por que que eu tinha nas minhas mãos, eu bati aqui no microfone, deu um tum-tum-tum aí, né? Eu queria saber por que eu tinha nas minhas mãos, né, tudo. Riqueza, bens, debentures, né? E deixei escapar porque eu não ouvi as pessoas. Entendi que era comportamento que me fazia tomar as decisões erradas, né?
não procurei nunca nenhum consultor. Por que eu ia precisar de consultor se estava dando tudo certo, né? Não tinha necessidade disso, né? E aí, então, eu começo a estudar a psicanálise, e aí eu comecei a ter algumas descobertas, e essas descobertas, ao longo desses 25 anos, trouxeram, então, os trabalhos que nós fazemos hoje, não é? Um dos trabalhos que nós fazemos hoje é o PIB, que é o Planning Business, Psicologia Aplicada a Negócios, que é só para os empresários. Não é um curso, não é um treinamento, é um programa de desenvolvimento empresarial. Porque curso, você vai lá e cursa, né? Bacana, saiu com o seu certificado. Treinamento, alguém vai lá, treina você, não é bacana, agora você sabe fazer. Mas você não faz. Os seus certificados ficam na sua gaveta ou na parede só para dizer que você fez. Um programa de desenvolvimento vai pegar você, esse programa de desenvolvimento vai pegar você, vai colocar você comigo durante 1 ano, nós vamos entender em matérias específicas por que o nosso cérebro funciona desse jeito, por que a nossa psique funciona desse jeito. Vocês vão ter todos os testes, os mais modernos que existem hoje, para saber quem é você, não é? E concomitantemente aí nós vamos ajudar você a desenvolver o teu objetivo empresarial, não é? Porque agora sim, eu me conheço, eu sei quais são os meus delays, eu sei quais são os meus problemas de comportamento, eu sei o Rogério que eu tenho que jogar fora, né? Que esse Rogério não me serve, né? Ele não vai servir para ser um profissional que vai trazer resultado por anos. Então eu tenho que abandonar ele. Ele pode ter servido até este momento, mas agora eu tenho que abandoná-lo. E trabalhar então agora os conceitos técnicos, né? Então nós precisamos ter um plano de negócios, um projeto, não é, estratégico, né? O que eu quero para a minha empresa, né, para os próximos 5 anos, não é? E aí a gente coloca no papel e também, então, de 15 em 15 dias a gente se vê aula, consultoria, aula, consultoria, aula, consultoria. Estou falando isso para vocês entenderem que a junção da experiência vivida, né, de uma indústria, que eu tive depois outras pequenas empresas e que deram certo. Hoje eu tenho 4 empresas, não é? E elas todas funcionam, elas todas andam. Aí como que é que uma empresa funciona sem você estar embaixo? Eu ensino você no nosso trabalho. Porque senão você vai ser eternamente, não é, o mecânico da sua empresa. Você não vai ser o dono da mecânica, você vai estar sempre embaixo do caminhão tirando óleo. E não pode ser assim. Se você quer um negócio promissor, o seu negócio tem que prosperar, mesmo você sendo a pessoa principal do seu negócio. Não é? Mesmo você trabalhando lá com estética, não é? Puxa, mas se eu ensinar, a pessoa vai montar o dela? Não, não vai. Né? A gente vai ensinar e explicar a você como você vai fazer isso. Né? Então, a experiência e mais os estudos, né, relacionados à psique trazem o Instituto Rogério Costa como ele é hoje, tá bem? O outro trabalho que eu desenvolvi, que eu entendi que o maior patrimônio que nós temos nas nossas mãos empresariais, qual é? Os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Porque hoje não é você dizer para ele que ele é seu funcionário e você paga o salário. Isso a gente chama de hard skin. Hoje é soft, ele tem que tatuar no coração dele a tua empresa. Ele tem que estar lá por você. E como fazer isso? Não é? Eu tive uma experiência muito interessante, minha esposa foi há muitos anos atrás, quando o dólar ainda baixinho aí nos Estados Unidos, ela foi viajar com uma amiga que foi para lá para fazer um enxoval da bebê, e aí ela trouxe um iPhone para mim, o primeiro iPhone. Bacana, tá, o iPhone, e aí eu fui mexer no iPhone, pronto, colocou lá naquele para surdo, né, para cego, né, sei lá, e não conseguia mais. Liguei para a Apple. E aí uma pessoa me atendeu e falou assim: bom dia, meu nome é Rodrigo, né? Com quem tu fala? Estou com o Rogério. Eu estou com um problema assim que eu coloquei aqui, acessei aqui, né? E não está funcionando mais porque está indo para o modo lá. E aí ele falou assim: me fala um numerinho que tem, porque todo iPhone tem um numerinho como se fosse um chassi ali, né? E aí ele pegou e falou: você comprou aqui em Orlando? Eu falei: não, foi minha esposa que comprou. Puxa, que bacana, ela deve te amar muito para te dar um presente desses, não é? Lá atrás era bem mais caro, né? Hoje os valores estão mais acessíveis, não sei se é essa sensação, mas parece que estão mais acessíveis, né? Tirando os lançamentos, né? E aí ele começou a me tratar bem, bacana, tá? Olha, inclusive tem um aplicativo que o senhor trabalha com isso vai ser útil, mais alguma coisa? Não era isso, tá? E eu fiquei apaixonado, né, pelo atendimento que o Rodrigo, né, da Apple me deu.
Foi sequência, isso gravou tanto que eu trago, né, para os nossos ensinamentos aqui. Lá em seguida, ligou para mim uma mocinha. Olá, tudo bem? Eu falei, tudo bem, como vai você? É a Alessandra? Não tem como ser a Alessandra, né? A não ser que eu tenha lá uma noite diferente, né, uma vida noturna, né, que à noite eu sou a Alessandra com essa voz, né? Eu falei para ela, não, aqui não é a Alessandra é minha esposa. Eu falei, que nós temos aqui uma oportunidade só para ela e tem que fechar agora, que senão ela vai perder. Aí eu disse para a mocinha assim, então ela perdeu. Então ela perdeu. Eu falei, então ela perdeu, né? Eu nem sei o que ela perdeu, mas ela perdeu, né? Mas eu vou dizer para ela que chegar em casa que ela perdeu, tá bom? Fique tranquila, né? Eu não lembro, acho que era da Vivo, não lembro de onde que era. Se era da TIM, enfim, não é? E a moça falou, então tá bom, né? O senhor pode me falar qual é o CPF dela? Eu falei, não sei se você está falando de uma cadeia aí no interior de São Paulo, não sei quem é você. Então ela perdeu. Eu falei, então perdeu. Tá bom. Bom, aí eu pergunto para vocês, se a gente perguntasse para essa mocinha que trabalhava lá, sei lá onde que é, na Vivo, na Claro, enfim, não importa, né? Aonde ela trabalhava, ela ia falar no telemarketing. Agora, se a gente perguntar para o Rodrigo aonde ele trabalhava, com certeza ele ia falar na Apple. Na Apple. Então, o nosso maior patrimônio são as pessoas que estão abaixo da gente. Mas a gente não sabe contratar. Né? A gente põe uma placa, ou então veio o Ribamar do Maranhão, se deu bem, né? Trabalhando lá na minha cozinha, né? Eu tenho o Zé também, vou te chamar o Zé, só que o Zé é irmão do Ribamar, mas não é a mesma pessoa, né? O Zé toma uma pinguinha a mais, chega atrasado. Tudo isso, né? Esse nosso patrimônio, tem algo lá dentro, e que você, como empresário, tem que saber trabalhar. Se você não souber trabalhar, você está trabalhando às cegas. E tudo que eu vou apresentar para vocês hoje aqui, vocês vão entender por que vocês estão trabalhando às cegas. Não é? E aí dá para vocês terem esse conhecimento. Então não basta você conhecer tecnicamente do que você faz. Você tem que agora se envolver com toda essa questão do soft skin. A pessoa tem que amar estar com você. Ela tem que amar você. E existe perfil para isso. Existe um perfil certo para isso. Para estar lá, né? Então, cada pessoa que trabalha na sua organização pode estar trabalhando lá só porque precisa do dinheiro, porque elas precisam pagar suas contas, mas talvez elas não estejam no lugar que elas gostariam de estar, talvez o perfil ali esteja errado ou trocado, né? Tá bem? Por que as grandes organizações e as multinacionais, elas dão muito resultado? Porque existe essa estrutura de recursos humanos para trazer o perfil certo, para ocupar o cargo certo na organização. É perfil, ponto final, né? Não é o Rogério que está falando, não são os estudos que o Rogério fez, mas é o perfil, né, comportamental, científico, estudado de anos que a gente traz para você. E você vai saber fazer isso. Então, a gente notou que existiam, não é, alguns líderes, né, natos, aquela pessoa que já vinha, já fazia, já acontecia, que a gente chama de braço direito, não é? Nas nossas empresas a gente não tem o braço direito, que a gente chama, eu chamo aqui de profissional imprescindível a uma organização. Eu chamo de profissional de alta performance. E esse profissional prescindível de alta performance não está relacionado com o nível intelectual que ele tem ou com o nível de consciência espiritual que ele tenha, não, é dele. Tá? Aliás, a maioria não tem primário, não tem ginásio, não tem fundamental, sei lá como é o nome agora, né? São pessoas que eles têm que chegar às 8, chegam às 7. Né? Eles têm uma tarefa para fazer, eles fazem, executam e entregam para você. Eles atendem as pessoas, não é como se o negócio fosse deles. Esses são, não é? Então, esses são esses profissionais de alta performance. Então, lá atrás eu desenvolvi um negócio chamado EBM, Effective Behavior Management, que é o programa que o Gabriel, o Rogério, toda a organização, todos os funcionários eles fizeram, porque lá nós vamos trabalhar essas 10 competências que foram estudadas ao longo desse ano. Que essas 10 competências são as 10 competências, se o teu profissional ele tiver num nível A, que é nível 10 em tudo, ele é alta performance. É aquele cara que você pode estar numa pandemia, você paga o salário dele. Você não deixa ele ir embora. Por quê? Porque você sabe que ele está te trazendo resultado. Em outras palavras, eu desenvolvi um sistema, esse sistema ele mede o quanto um funcionário dá de prejuízo financeiro para a tua organização em termos de comportamento. Coloca lá os dados, as informações, ele ganha 3 mil, mas ele deixa de fazer isso, então ele não merece 3 mil, concorda? Ele deveria ganhar 2,5, 2.200.
Então, o sistema, ele mostra tudo isso, tá bom? Então, todos vocês que estão aqui presentes, né, vão ganhar de presente, né, a ida ao EBM de outubro. Vocês, não os seus funcionários. Vocês, para que vocês possam vivenciar isso e depois, quem sabe, vocês entenderem, puxa, eu quero levar isso também para os meus funcionários. E entendam, o EBM, quem é que paga o EBM, Rogério? Quem é que paga o EBM, Gabriel? Você pagou uma parte tua, né, dos funcionários, quem que pagou não foram os funcionários, não pagaram uma parte? O funcionário tem que querer também. Funcionário que não quer, ok, não vai. Então, esse daí talvez não seja uma pessoa que você possa contar, tá bem? Então, todos vocês, no final, estarão ganhando de presente o EBM, tá? É um treinamento que tem um valor de R$ 3.980, vocês vão pagar R$ 380, que é a matrícula, que são os materiais que eu tenho que dar para vocês, vou disponibilizar, e pagar o hotel. O resto, vocês não vão pagar absolutamente nada, para vocês degustarem, para vocês estarem comigo lá em outubro, para que vocês possam vivenciar. A gente chega sexta-feira lá, às 19 horas no hotel, e a gente sai no domingo ao meio-dia. Ponto final. Como o Gabriel falou, foi um treinamento que mudou a vida dele. É esta sensação real que você vai ter. Porque vocês também vão perceber, não é? Todas as dinâmicas comportamentais, elas estão relacionadas às atitudes. Então, planejamento, como é que você foi? Né? Aí não fui tão bem. Por quê? Porque faltou isso. Então, você está fazendo isso na sua empresa também. Você está agindo dessa forma na sua empresa também. Então, dessa forma que você age na sua empresa também. Tá bom? Bacana, não é? Então, um pouquinho de Rogério, um pouquinho do que a gente faz. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho na matéria que a gente se propôs a hoje, né? Então, como a personalidade da gente pode, né, interferir nos resultados do nosso negócio. Aqui você tem, então, o nosso site, institutorogériocosta.com.br. Lá você tem todos os nossos treinamentos. rogeriocostapsy.com.br são treinamentos mais para a área pessoal. Nós temos o The Time Milagre da Vida, que lá a gente faz regressão e renascimento, é mais para casais, para família, dá para você ir com mãe, pai, filhos, etc., não é? E o nosso Instagram, tá? Que vocês quiserem me seguir, lá a gente tem vários vídeos, né? Vários conteúdos, né? Na Rios, né? Na Rios, tem vários conteúdos para você. Então, Rogério Costa, PSY. Você me segue e lá eu te sigo também, tá bom? Bom, o ano passado a gente fez um evento chamado Energizer, que é para empresários. Esse ano foi agora, né? Quem esteve lá? Vocês estiveram lá, né? Todos vocês estiveram lá. O pessoal dos Estados Unidos não, né? Mas nós vamos colocar aqui, o ano que vem vocês podem se programar para vir para cá, né? Vai ser no dia 20 de agosto, sempre será no dia 20 de agosto, tá? Então, de 2026, 2027, 2028, você já deixa marcado 20 de agosto. Aqui a gente tem o vídeo desse ano. Quero que vocês saibam que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, dentro de você reside uma força incrível e toda poderosa. E você pode transmitir essa energia a todo momento da sua vida. É uma questão de escolha. Então, escolha sorrir e não chorar.
Escolha fazer com os amigos. Escolha proferir palavras que vão fazer as pessoas quererem estar com você. Seja uma transferência de toda a energia boa e do amor que vem lá de cima. Então vocês foram hoje convidados a estarem aqui para doar-se, para dar um pouco de você, para que você possa então mostrar verdadeiramente quem é você e não quem é a sua empresa, porque as pessoas só vão comprar da sua empresa se elas souberem quem é você, de onde você veio, qual é a sua origem. Não adianta você querer pensar em dinheiro, 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 porque quem pensa em dinheiro não ganha dinheiro. Se você faz o que você faz por amor, está aí o segredo do sucesso. As pessoas vão querer estar com você, as pessoas vão querer estar do seu lado, as pessoas vão querer passar para outra pessoa as coisas que você fala e faz. E eu? Quem é que vai estar comigo em 2025? É isso aí, galera. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Muito bom. Então, a gente não pode sofrer antes, né, da hora. Foi um sucesso o evento. Ano passado, a gente tinha 80 pessoas. Esse ano, a gente atingiu a meta lá de 300 pessoas. Em rodada, tinham 50 âncoras, mais 178 rodando, né? É claro, todo evento tem aquilo que não sai como você queria, não é? Mas faz parte, como eu disse a vocês, né? Então, agora a gente tem que pegar e admitir e consertar e fazer melhor ano que vem, tá bom? Então, o ano que vem, dia 20 de agosto de 2025, né? Quem sabe vocês não estarão conosco, né? Legal que o ano passado a gente tinha 25 âncoras, né? E lá nós fizemos a venda para esse ano. E lá saíram, então, 40 pessoas que queriam estar com a gente, né? Algumas fecharam, outras não, e acabamos fechando 50. Esse ano, quando nós abrimos a venda, né, tinham 70 pessoas que falaram que queriam comprar, né? Então, quer dizer, é provável que a gente tenha 80 âncoras, né, para o ano que vem. Então, isso é muito legal, porque a estimativa de pessoas lá vão ser 600 pessoas, né? Mas a gente não pode sofrer por antecipação, né? Senão você deixa o seu emocional invadir, não é, o seu espaço mais importante, que é o seu organismo, né? Então eu digo para todo mundo, e vai aqui o primeiro ensinamento, ninguém tem o direito e ninguém pode mexer com o seu emocional. Porque se você deixar se envolver por qualquer questão emocional de outras pessoas, é porque você não sabe o quanto você é forte, o quanto você é digno. Então você se permita 3 segundos. 3 segundos, passa e continua. Porque senão você se desestrutura emocionalmente. E você pode cometer erros. Porque quando nós estamos desestruturados emocionalmente, a gente fala o que não queria falar. A gente age da forma que não queria agir. E aí muitas vezes não tem volta. Não tem volta. Então eu vou ensinar uma técnica para vocês, pessoal dos Estados Unidos também, né, para todo mundo, uma técnica muito legal, né? Essa técnica vocês vão usar onde vocês quiserem, sempre que alguém estiver, né, tentando atrapalhar a sua emoção, a sua energia. Gente, não tem cabimento a gente imaginar de ficar desestruturado por qualquer coisa que seja, se a gente vai viver uma vida só. Põe a mão na cabeça. Eu acordei outro dia, estava com 60 anos. Eu estava com 20. Eu acordei com 60. De quem é essa barriga? Né? É sua essa barriga, né? Então, não faz sentido. A gente não vai estar aqui, a gente não sabe quando a gente não vai estar aqui daqui a pouco. Pode ser amanhã, né? Pode ser daqui 20 anos. Né? Quizá eu possa viver como o Silvio, né? 90 e tralalá, são, saudável, conversando, etc. Isso é uma bênção, né, que a gente pode ter. Entende isso? Né? Então eu vou ensinar essa técnica para vocês, tá bom? Bom, o pessoal que está aí, né, nos Estados Unidos acompanhando, né, se puder fazer essa técnica é bem legal, então eu vou pedir para você, se você estiver na sua cama, acho que não, lá é que horas lá? Estou na caminha, então levanta da caminha, vocês levantam, não é, aqui, isso. É uma técnica genial que você vai aplicar na sua empresa, você vai aplicar na sua casa, você vai aplicar na sua vida a todos os instantes que qualquer coisa estiver desestruturando a sua emoção. Tudo bem? Então você vai fazer assim, ó. Você vai respirar, mas respira com os 4 pulmões. Nós temos 2 aqui embaixo, ó. Isso aqui não é barriga.
Não é barriga, não. Isso aqui é pulmão, ó. E... Então você enche tudo, faz assim com a boca. Deixa o ar saindo assim, tá? Vamos de novo? Foda-se! Aí nos Estados Unidos, fuck you! Tá bom? Mas agora vamos fazer que vocês aprenderam, vamos fazer todo mundo junto, né? Vamos lá? Então, vamos lá. Aproveita que agora você pode falar, né? Então, 1, 2, 3 e... Foda-se! Aê! Senta. Mas Eu não estava tão errado. Só que eu não pensava. Só que tem algumas pessoas que a gente não pode fazer isso, né? A sogra, sei lá quem, né? Então, como você faz? Você olha para a pessoa assim, né? Olha para a pessoa e faz assim... Who's Fraba? E aí só faz isso e olha, e ela sabe que ela tem que ir, entendeu? Ela vai sozinha. Você vai ver ela indo sozinha, né? Ou então você só olha, Who's Fraba, né? É de um filme com o Jack Nicholson, né? Que ele fala essa palavra, eu peguei de lá. Mas você pode só olhar a pessoa assim, né? Olhar a pessoa e fazer assim... Pensamento já. Só manda, tá bom? Então a gente não pode deixar se envolver, né, com os intempéries do nosso negócio, né, com os problemas do dia a dia do nosso negócio, porque a gente perde a mão, tá? Então ninguém é mais importante do que você no universo. Você é a pessoa mais importante do universo. Então cabe a você, né, fazer a gestão da sua emoção, tá bom? Isso a gente vai ensinar aqui também no nosso treinamento, tá? Que é essa inteligência emocional, como a gente vai fazer para todo momento, colocar a inteligência emocional na frente para a gente ter resultados nos nossos negócios, tá legal? Então, isso é super importante vocês estarem sabendo. É possível aumentar os resultados financeiros do meu negócio ajustando a minha personalidade? Eu não fiz uma pergunta, tá vendo ali? Eu estou fazendo uma afirmação, tá bom? Mas para a gente entender isso, a gente tem que fazer uma primeira pergunta para vocês. Porque essa primeira pergunta já vai trazer um entendimento de como vocês organizam as informações na mente de vocês. Qual é o objetivo que você tem com a sua empresa neste momento? Então, de forma objetiva, escreva num pedaço de papel aí, na sua apostilinha aí, né? Qual é, não é, o objetivo que você tem com a sua empresa? Eu dei uma pausa sem querer aqui. Foi. Muito bem. Então, você que está aí, né, na sua casa, não precisa escrever, só pensa nessa informação. E eu vou explicar algo para vocês aí. Aqui está pegando aqui, Gabriel? Sim? Vou colocar ali que é melhor, né, para todo mundo, para a câmera também, né? Por aqui. Ver se a gente tem papelzinho mais... Estão todos iguais. Vou usar esse mesmo. Já fizeram? Sim? Vamos então pegar alguns exemplos aqui, né, de alguns amigos aí. Vamos lá, quem pode falar qual é o seu objetivo, o objetivo que você tem com a sua empresa? Posso falar? Pode. Sair de 8K para 30K em 3 meses. Tá. Eu coloquei atender os clientes com a maior qualidade possível. Ó, atender os clientes, né? Com a maior qualidade possível. Clientes com a maior qualidade possível, né? Ok. Mais um.
Eu coloquei que é realizar o sonho dos clientes, né? E trazer a prosperidade para os colaboradores. Tá, então vamos O colocar. que a gente ouve hoje lá na empresa é: vamos ficar milionários, vamos ficar milionários. Prosperidade. Tá, vamos pegar esses 3 exemplos aqui. Pessoal que está aí nos Estados Unidos. Um empresário que está aqui presente falou sair de 8K para 30K. O outro disse atender os clientes com a maior qualidade possível. E eu peguei a segunda parte da sua, trazer a prosperidade, que aí você falou um pouquinho mais, que é vamos ficar milionários. Né? Vamos ficar milionários. Olha que interessante. Se eu chegasse para vocês e dissesse assim, olha, o objetivo que eu tenho com a minha empresa, não é atender os clientes com a maior qualidade possível. Eu estou trazendo para vocês alguma informação? Não. Por que é que eu não estou trazendo informação? Porque qualidade possível para você é uma coisa, para você é outra, sim ou não? Né? Então aqui nós estamos dizendo que nós estamos pensando de forma circular e contínua. É um looping. Se a gente pensa como looping, o nosso cérebro não vai trazer resposta para você. Porque ele também não entende o que é isso. Tá claro? A mesma coisa aqui, trazer a prosperidade para os meus funcionários. Ser milionário, se tornar milionário. Todo mundo quer, mas como eu faço isso? Não é? Aqui, né, o nosso amigo colocou, sair de 8K a 30K. Eu falo, meu objetivo é sair de 8K a 30K. Também é circular e contínuo. Tá? Por quê? Não é circular e contínuo quando você coloca todas as informações. Tá bem? Eu quero sair de 8K a 30K, mas vou fazer isso desta forma, desse jeito, com esse objetivo, nesse tempo, vou estruturar desse jeito. É só com planejamento para você fazer isso. Então, quando a gente pensa de forma circular e contínua, a gente não sai do lugar. Então, o que acontece? A gente vai ter que colocar um esforço físico muito grande, porque eu vou ter que ir lá fazer, eu vou ter que ir lá montar, eu vou ter que treinar. Quando você sai do circular e contínuo e coloca no papel, você estrutura de tal forma que as pessoas que vão estar trabalhando com você, com as características corretas de personalidade, o perfil certo ali, acabou. Agora nós temos que trabalhar você na sua capacidade técnica e intelectual para saber se você tem condições de fazer gestão nessas pessoas. Porque senão você vai ser uma empresa que tem muitos funcionários, mas vai continuar sendo eu SA. Rogério, aí no caso, por exemplo, eu não tenho funcionário. Uhum. E aí, como que isso funciona? Então, você não tem funcionário, mas você colocou essa daqui. Sim. Né? Tudo bem? Como você vai fazer isso? É o como que está faltando. Como e de que forma você vai fazer isso e o quando você vai fazer isso. Tá, entendi. Né? Então, por exemplo, você está usando a metodologia, não é, do OK System, você está pegando o módulo de recursos humanos, sim, você está usando o Effective Behavior, sim, e agora você está entendendo que se você implantar esse sistema para saber o índice de melhoria de performance que determina lá a perda salarial, né, você sabe que dessa forma você vai conseguir trazer isso. Sim. É uma forma. Tá? Então, para você quebrar isso, você tem que estar muito claro todos os passos que você vai dar. Né? Então, as nossas empresas, elas não vão chegar aonde a gente quer, porque a gente também não sabe onde a gente quer chegar. Se eu perguntar para vocês assim, ó, pense comigo, qual vai ser o lucro que a sua empresa vai dar em dezembro de 2024? Possíveis respostas. Não sei. Acho que talvez isto. Porque a gente não pensa como empresário. A gente pensa como um empregado que quer ser empresário. Fazendo, executando, fazendo, executando, fazendo. Se eu sou advogado, não é? Eu não vou ficar fazendo, não é? Eu não vou perder meu tempo e ficar lá escrevendo. Eu vou pôr estagiário para fazer isso. Porque o meu tempo, a minha expertise em buscar negócios é maior.
Tá claro isso? Mas então existe alguma coisa que impede você de colocar um estagiário para pagar míseros 2.000 reais por mês, porque não dá, porque agora não dá, porque aí senão vai ter... É comportamento, tem alguma trava aí que precisa ser jogada fora. Tem algo que precisa ser feito. Ou então, eu não vou ensinar tudo para as pessoas que estão comigo, porque elas vão comprar uma maquininha e vão fazer estética lá. Ora, então, está faltando você ser a autoridade no que você faz, na região onde você está, para que as pessoas procurem você, e não a máquina. Tá certo? Agora, você come um McDonald's aqui, você come um McDonald's no Atlanta, é a mesma gororoba, né? É uma gororoba que já está incluído na nossa cabeça há anos, né? Vamos lá. 2 alfaces, queijo molho especial, pixie, né? Hambúrguer, né? Então, todo mundo conhece essa música, né? Agora, o kebabs tem que ter a dele. Porque as pessoas vão comer, né, o kebabs se tiver na cabeça da pessoa, mesmo sendo uma porcaria. Porque, McDonald's é uma porcaria. Mas a gente come, eu como. Eu tô lá, né? Putz, que hora... O carro vai sozinho pro drive-thru do McDonald's. Por isso E aí eu quero comer a foto. Entende que eu tô querendo? Eu quero comer a foto que tá lá, não o lanche. E não vem a foto. O lanche vem totalmente destruído, né? Dentro do... Percebe, então? Né? Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, eu preciso estruturar todas as informações do meu negócio. Eu preciso falar assim, eu quero chegar aqui. Mas é isso que você quer? É isso que eu quero. Bom, então, querido, para a gente chegar aqui, vamos levar 8 anos. Tá legal? seguindo esses passos, talvez equivocados. Aí nós vamos pegar e vamos construir, né, o que você tem que fazer ao longo desses 8 anos para chegar aqui. Nós estávamos conversando agora, né, com os meus amigos aqui, nós temos uma empresa que trabalha com branding, né, mas as pessoas que trabalham com branding são jovens, que aprenderam marketing, aprenderam a fazer tech, eles não entendem de comportamento, se eles não entendem de comportamento humano, como é que eles podem fazer branding? Me explica. Como é que eu vou pegar a sua marca e entender o mercado, entender o consumo, as pessoas que estão consumindo aquilo, quem são, o público, como vai fazer? Vai pegar seu dinheiro só, e ponto final, entende? Tá? Então, você dominar comportamento, né, é a chave mestra para o próximo milênio. É isso. A inteligência artificial está batendo na nossa porta. Hoje ela faz, né, o que você fazia sozinha, né? Percebe? Então, nós temos que estar atentos. Tá? Bom, mas então... Né? É possível aumentar os resultados financeiros do meu negócio ajustando a minha personalidade? Sim, nossa personalidade, então, ela é composta de 2 partes. A gente tem o DNA e nós temos as crenças. Tá? Essas 2 coisas aí, juntas, formam, então, quem nós somos. Tá bom? Então, entendo assim, DNA é o DNA. Todo mundo tem o seu. É um registro. E de onde vem esse DNA? O seu DNA vem de quem? Do pai, da mãe. Do pai e da mãe? Tá correto. Dos antepassados quais? Acho que do Adão e Eva, né? Aquela galera toda. É isso, cara. Você tem pai ou teve pai e mãe, certo? Sim. Teve avós, bisavós, tataravós, e o resto eu nem sei mais como fala. Só que você veio lá do início. Pode ter sido da primeira célula, pode ser do macaco, pode ser de Adão e Eva, mas você veio lá de trás. Então, o que você traz? Você traz dentro de você uma composição de DNA. Então, você é a humanidade inteira. Você tem a ciência de toda a informação gerada na humanidade inteira. Você fala todas as línguas. Você só não sabe ativar isso. Percebe? A gente se predispõe a aprender alguma coisa, quando a gente se predispõe a aprender alguma coisa, a gente aprende. Quando a gente cria uma barreira, a gente não consegue sair do lugar. É você que cria essa barreira. Quando a gente sonha, falando um outro idioma, cantando, aí você fala, mas eu não sei, mas no sonho você sabe. Por quê? Porque, na verdade, não é o sonho, né? É você mesmo.
Tudo bem? Então, olha só que interessante. Se a gente traz todos os resquícios, né, de fragmentos, de fagulhas, né, no nosso DNA, a minha filha, por exemplo, ela tem os olhos, esse olho que está aqui, ó, é da Laísa Mel. Dá para ver aí? Espero que ela tenha, para ver com meu filho. Ela tem esses olhos. Eu tenho os olhos castanhos claros, a minha esposa também tem, mas quem tinha esses olhos era o bisavô por parte da Alessandra. Lembra? Não pula a geração? Não é assim? O irmão da Lê tem. Quando saímos todos, que é o padrinho da minha filha, né, a gente fala, as pessoas falam que ela é filha dele, né? Porque o olho, os dois olhos são iguais. A mesma coisa acontece com qualquer coisa que aconteceu lá atrás. A gente traz algumas. Meu filho tem olho azul também. Não é? Só que a gente não acessa. Agora, por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, como que era o modo de vida, não é, das primeiras civilizações, das hordas, as hordas primeiras, ou as hordas primeiras, que eram as primeiras civilizações, né, eles tinham uma forma de viver. A forma de viver qual era? Existia a figura de um homem. Um homem. Este homem era o homem forte fisicamente. E aí esse homem, ele comandava toda essa estrutura, por quê? Porque ele ia trazer o quê? O alimento. E o que era o alimento? Era mamute, galera, não era um porquinho da Índia. Era um mamute que era um elefante vezes 100. Era esse era o cara. E como que era então a religião? Existia religião naquela ocasião? Não, não tinha religião. Não existia religião. A religião é algo que os homens criaram. Os homens criaram religiões. Eu não estou dizendo de espiritualidade. Estou falando de religião. A religião é do homem, né? Não é espiritualidade. Então não tinha isso. Tinha os medos, né? Do trovão, né? O sol, né? A chuva. Tinham aqueles receios naturais, mas era um receio de sobrevivência. A gente traz isso dentro de nós. Por isso que existe a alta competitividade entre nós. É o receio de morrer. É o receio de não ter o alimento. Por isso que a gente quer, e existe essa coisa dentro da gente de querer ser o primeiro e chegar ali. Entende? Como que era a sexualidade lá atrás? Beijinho. Hã? Beijinho. Era com beijinhos? Não, era instinto, né? Era instinto, era livre. Era livre, Então, instinto. eu fazia sexo com ela, com você, com ele, né? Era isso. Não era procriação, não era amor, não existia, não é, um conceito que enquadrava a gente no que é certo e o que é errado. E aí eu pergunto, era certo ou errado fazer daquele jeito naquela época? Só isso, não era nem certo nem errado. Era daquele jeito, né? Então, o pai transava com a filha, não é isso? Não é? O sexo era generalizado. Esses desejos primários e primórdios estão dentro das nossas células. O instinto de eu procriar com uma fêmea, lá atrás, né? O instinto de procriar com uma fêmea era para eu ter outros filhos para aumentar a minha horda, para, se tivesse uma guerra com uma outra horda, era tudo instintivo. O homem olha para outras mulheres, é instintivo, e isso vem de lá de trás. Né? Pronto, agora estão salvos, né? Estamos salvos. Né? Graças a Deus estamos salvos. Mas se a gente deixar esse instinto, né, que está lá dentro, sair para fora, aí é que é o problema. E nós já vamos falar disso já. Né? Tá bom? Então esse é o DNA. O DNA não muda. Então existe um teste que a gente faz, em que a gente consegue determinar qual é esse padrão que a gente tem. Como é que funciona esse padrão. Tá? Estão entendendo, então, agora, quando a gente fala em colaboradores e pessoas, né, o que acontece, cada pessoa que está lá tem uma estrutura psíquica diferente da outra. Você tem uma mina, né, de bomba ali, que pode explodir a qualquer momento e você não sabe.
Porque não é uma plantação que vai nascer flor, não. É mina de bomba que você tem, um monte. Você tem 10 funcionários, são 10 bombas que você tem ali na sua mão, se você não souber trabalhar. Crenças, hoje ele é um nome comum, quando eu falo hoje, eu estou falando de uns 15, 20 anos para cá, porque o mundo do coaching incorporou isso, né? Então, crenças, né, limitantes, crenças fortalecedoras. Então, crença é toda aquela informação que veio depois, que modifica, não é, um pouco o seu DNA, mas não na estrutura física dele. Tá? Ele modifica no que diz respeito a validar essa característica que você tem ou não. Então, explicando melhor. Se eu tenho dentro do meu DNA aquele desejo incansável, insustentável de querer fazer e acontecer, então eu sou uma pessoa de autorrealização, tudo bem? Mas eu sou de autorrealização, eu vou, quero, faço e aconteço, mas se durante a minha vida toda houve um fato, né, e que agora, neste momento da minha vida, está me atrapalhando de eu ser quem eu sou, eu deixo de ser quem eu sou, na sua íntegra. Então, por exemplo, a minha mãe então tem Alzheimer, né, e agora eu não tenho ninguém, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu não sou mais aquele cara sangue nos olhos e faca nos dentes, que normalmente a gente quer ter na nossa equipe de vendas, por exemplo. Né? Ou atendendo, né, as nossas pessoas no restaurante, ou um cara cozinhando como você cozinha, mas sendo, né, o seu braço direito, e ele entendendo que ele está junto com você, ele não quer ter a cozinha dele. Né? Entendem isso? Tá? Então, as crenças, né, as duas coisas é a somatória, então, do que compõe a nossa personalidade. Tá bom? Vamos um pouquinho mais adiante? Isso aqui eu já falei, né? Como que é que, então, nós adquirimos as informações? Vou explicar esse conceito de informações para vocês, tá? Então, informações é o conceito que eu dei, o conceito que eu aplico. O mundo da psique, são os psicólogos, os psicanalistas, eles falam em traumas, certo? Traumas. O coaching fala em crenças, a PNL fala em ressignificações, né? Eu falo em informações. Por que eu falo em informações? Porque nem sempre uma informação que compõe toda a tua estrutura psíquica, uma informação negativa ou não boa, não é? Ela vai fazer com que você tenha reações negativas ou não boas. E nem sempre qualquer informação boa que venha para você vai fazer você ter, não é, reações positivas, não é, ou negativas. Depende da estrutura de como você vai encarar a informação. Tá? Então, entendendo melhor isso. A primeira fase de aquisição de informação se chama intrauterino. Essa fase intrauterina é a fase mais importante do ser humano. Por quê? Porque é o momento em que o ser humano está se desenvolvendo como uma pessoa. Só que ele vive num tempo, espaço e num organismo que ele não sabe que aquele organismo é a mãe dele. Ele sabe que ele está recebendo um amor, ou ele sabe que está recebendo um desamor do próprio organismo. Porque nem toda mulher, né, gostaria de estar grávida. Né? Se ela for, por exemplo, se aquele filho está vindo de um estupro, por exemplo, ela está gestando aquela pessoa, talvez por questões cristãs ou religiosas, né? Não vai fazer um aborto. Então, ela está fazendo uma gestão que talvez não é tão boa. Então, aquele ser que está lá dentro, ele não entende que aquele organismo é mãe, não existe essa concepção. Nós estamos nos formando ali. Então, todo o feto que está ali, ele cuida daquele organismo como se fosse dele, e ele manda para todo aquele organismo células-troncos para estar resolvendo problemas de saúde, caso tenha. Em contrapartida, aquele organismo nutre, não é, o desenvolvimento dele e o crescimento dele. Essa é a relação. Essa relação simbiótica, ela existe até o 2º mês de nascimento. Quando a criança nasce, ela não entende que a mãe, não é a mãe. Ela vê aquela pessoa
que está ali nem é uma pessoa. Ela enxerga aquela estrutura, né, como sendo aquele objeto, como sendo uma grande teta mágica que sai leite. Simples assim. Só que aquela grande teta mágica que sai leite, como o processo ainda é simbiótico, aquela teta mágica que sai leite é ele. Se aquela teta mágica é ele, se ele, a mãe, né? Se ele não está correspondendo com amor a esse feto, ele então cria o quê? Um desamor por ele mesmo. Entendem isso? Então, muitas vezes... Oi? Não, assim, Você não entendeu? Não, assim, você está falando sobre ele se vê como a mãe, é isso? Não, ele não se vê com a mãe porque ele não sabe que aquele organismo é a mãe. Ah, ele vê aquilo como um todo. Ele se vê aquilo como um todo, aquilo é ele. Ah, tá bom. Só que aquilo que é ele, que é a mãe, ela está tendo contato com esse filho no momento da amamentação. Aquele momento é o momento mais importante do ser humano. Como uma mãe moderna amamenta? Não é assim? Tirando selfie, fazendo não sei o quê, postando bebê mamando na internet. Não é assim? Tudo isso vai trazer resquícios de informação para esse bebê, positiva ou não. Aqui o que eu quero deixar claro é assim, que a gente, mesmo você estando dentro do útero materno, como você acabou de falar, você tem contato com o externo, através da mãe. Todas as informações que a mãe capta ali, você lá dentro faz a sua codificação. Você decodifica da forma como você quiser. Quando é que a mulher sabe que está grávida? Quem que tem filhos aqui? Filhos todos? Tá? Suas esposas têm filhos? A mulher sabe que está grávida provavelmente no 2º mês de gravidez, porque não veio a menstruação. E aí, puxa, não veio, será que estou grávida? Aí faz um teste, enfim, não é assim? Neste momento, uma marca muito forte no indivíduo que está lá dentro. Porque neste momento vai existir uma rejeição. Por isso que a gente precisa de... Todo ser humano precisa de... Amor. Amor não, mas é reconhecimento. Porque nesse instante houve a rejeição. Por que há a rejeição? E a rejeição, ela pode ser clara ou não. Ela pode ser assim, a mulher chega para o pai e fala assim, bem, estou grávida. Aí o marido fala, como assim? Você está louca? Agora que a gente não tem dinheiro, mas de que jeito isso aconteceu? Como aconteceu? Né? Comendo, né? Você estava lá, né? Nesse dia. E o serzinho que está lá dentro, ele está absorvendo essa informação. Há rejeição paterna aqui. Há rejeição paterna. E há a rejeição materna também. Porque naquele instante que a mulher sabe que está grávida, é um misto de alegria e de medo muito grande. Como vai ficar meu corpo? Será que eu vou continuar bonita? Meu marido vai continuar comigo? Eu vou dar conta? Eu vou ter dinheiro para pagar essa criança? Será que vai dar tudo certo? Será que ela vai nascer direitinha, em ordem? Tudo isso é interpretado como rejeição. Então, todos nós precisamos de reconhecimento. Todos nós. E os nossos funcionários também. Na primeira fase de aquisição de informação, que eu estou falando de onde vem as crenças, que é o intrauterino, é dessa forma que a gente recebe um monte de informações. Não é? Alguns estudos relatam que o autismo vem daí. E quanto mais essa rejeição e mais isso está próximo, né, da concepção, mais grave é. Não é? Então aqui, ó, nessa fase intrauterina, aqui, para trabalhar alguma questão que está aqui, a única terapia que serve é renascimento. Fiz a minha formação no Instituto Brasileiro de Renascimento e Rebirthing, que são técnicas de respiração, que através de técnicas de respiração, você elimina a sua memória celular. Porque lá dentro a gente não tem memória. A gente tem uma memória celular. Tá claro? Tá printada lá.
Então, a técnica de respiração, você tem a sua catarse, você grita, você chora, você ri, você pula, não é? E depois você se sente limpo, livre, e você não sabe por quê. Memória celular. Eu fiz no VAP, o Henrique Amaral. Uhum. Você fez, mas você fez nesses cursos de alto impacto com um monte de gente? Isso não funciona, hein? Cuidado com esses treinamentos de leader trainings. Isso que eu ia perguntar, Cuidado. se tem- Porque você vai, as pessoas não estão interessadas em você. Tanto é que você acaba esse treinamento, você vai embora, você não tem mais contato com ninguém, eles abrem a sua cabeça e não fecha. E se tiver uma doença ali e sair dessa membrana caracterizada uma doença pré-existente, você não recupera nunca mais. É o caso da minha cunhada, que eu não conhecia, que foi fazer um leader training lá, e hoje ela é bipolar. Ponto final. É remédio e não tem volta. Entende? Por quê? Porque você não... Cada pessoa tem uma estrutura diferente da outra. Isso tem que ser feito num set terapêutico. Nossa, Pode eu ser não feito? sei, assim, Pode ser feito? Pode ser feito. Eu tenho um treinamento chamado Freedom, que eu faço isso lá. Mas eu vou até o limite do que um ser humano pode suportar. E não dar um show pirotécnico lá. Para ser aplaudido em público. Tá? Então... desconfie sempre das pessoas que fazem esse tipo de trabalho com pessoas que é muito sério, que querem palco. Desconfiem dessas pessoas. Tá? Muito bom. Segunda fase de aquisição de informação, qual que é? A adolescência é a primária. Tá? Que vai de 0 a 6 anos de idade. A nossa ideia é só trazer uma ideia da concepção, mas como eu gosto desse assunto, eu gosto e vou me aprofundando, né? E é interessante, né? O que eu estou dizendo é assim, como você vive um processo simbiótico e você é você mesmo, né? Quando você recebe essa carga de rejeição, você tá se rejeitando. Você não tem a concepção de que eu estou sendo rejeitado por você. Mas essa rejeição, ela é você com você mesmo. Então, quando você nasce, você pode odiar o seu pai e não saber por quê, odiar a sua mãe e não saber por quê, e odiar-se. Então, se você se odeia, você não se suporta. Se você não se suporta, você se mata. É isso. Isso pode proliferar para uma fase adulta e... Sempre vai amadurecer para uma fase adulta. Vai ter uma briga constante, interna, inconsciente, durante a infância, e vai, até que quando você é adulto, você está com você mesmo. Você está tomando as suas decisões. Né? É o livre-arbítrio que Deus nos deu, é só depois que a gente, né, completa 18 anos, né? E isso pode se estender, então, pela vida toda até a morte, e a pessoa ficar naquele looping. Sim, por isso que não tem... Se o problema é intrauterino, não tem como fazer terapia. E aqui também, ó, vou falar agora aqui. Se o problema da pessoa está na segunda fase, não tem terapia que resolva. Você vai ficar 10 anos lá. Você está refém de um mal profissional. Porque hoje todo profissional da área, da medicina, né, da cabeça humana, tem que saber de PNL, tem que saber de renascimento, tem que saber de coaching, tem que saber. São outros tempos, são outras vidas, são outras... A sociedade mudou. Né? Quando Freud fazia a sua terapia, o paciente dele não ficava no celular. É outra coisa. O pai e a mãe não têm domínio sobre os seus filhos na sua própria casa, não existe diálogo. Não era assim lá atrás, porque existia uma hierarquia, onde o pai era o pai que mandava e ponto final. Então era um modelo das hordas primevas e funcionava. Só que a mulher era reprimida. Daí a histeria daquela época, a doença, histeria, né? Que aí foram dando outros nomes, estafa, estresse, né? E aí hoje nós estamos nos jogando para o borderline, né? A gente se enfia num trabalho, trabalha e morre, né? Então a segunda fase de aquisição de informação, de 0 a 6, o que acontece nessa fase? O ser humano, nesse momento, ele está formatando ainda a base do seu inconsciente. Então, tudo para ele está sendo printado num hardware 0 km, um HD 0 km. Está lá, comprei um iPhone 16 com 526 GB, mega, sei lá o quê,
Tá lá, você tá tirando foto, tá indo tudo para lá. É como se um dia travasse tudo, seu iPhone não ligasse mais e todas as informações ficaram lá. Fica lá no inconsciente dessa criança. O que fica lá? Toda a informação que ela viu e sentiu. Vamos supor que você tem um filho, uma filha, que aos 4 anos de idade, ela levanta da cama e vai lá no teu quarto, e aí ela vê o seu marido em cima de você fazendo, no ato sexual, fazendo amor, mas não sabe o que é amor. Ela está vendo o pai machucando a mãe, porque a mãe está gemendo, né? Fechou ali, fechou, não lembra mais, tá? Por quê? Porque a gente não quer ter esse contato com essa dor. Da mesma forma como está lá no nosso inconsciente mais profundo, a horda primeva. O sexo à vontade, indiscriminatório, matar, eu vou matar você porque você pegou um pedaço de bife, pá, com o osso de dinossauro na sua cabeça, e acabou, você fica lá, não tem sentimento por você. E a gente tem esse desejo de matar. Sim ou não? Vai dizer que você na rua, indo para a tua casa, na Radial Leste, aí nos Estados Unidos, não sei se isso é assim, mas os motoboys aqui no Brasil estão todos loucos, sexta-feira, 18 horas, é terra de Marlboro, é motoboy que sai, que brota, né? Parece de Walking Dead, não é? E você não tem o desejinho de leve assim, né? Bater o seu carrinho nele, só para ver ele tombar? Não, você tem o desejo de matar. Você tem. Tá em vocês. Ainda mais se ele vier enfiar o pé no retrovisor do seu carro. Aí você faz que nem aquele menino fez, infelizmente. Vai com o carro dele e passa por cima. Todo mundo tem direito de matar uma pessoa, não? Né? Então eu digo para você. Então eu digo para você assim, venha para esse treinamento. Então eu vou dizer para você assim, venha para este treinamento aqui do PIB e mate o seu pior. Porque você não vai ter mais esse desejo, tá bom? Aí aqui então, né, nós tivemos um caso no nosso set terapêutico aqui de uma menina que estava com 12 anos e ela não se relacionava, ela era completamente antissocial e apática. Me passaram o quadro dela, o que tinha acontecido. E eu perguntei para essa menina, com 12 anos, onde que está seu pai? Meu pai está viajando. Onde que está a sua mãe? Minha mãe está viajando. Gente, o pai dela, quando ela tinha 4 anos, matou a mãe com 36 facadas na frente dela. Através de um mecanismo de defesa, né, que o nosso inconsciente tem, ele pegou isso, jogou para lá, e aquela informação toda já não existe mais para ela. A verdade dela é esse ponto final. Só que isso vai gerar problema para ela lá na frente. Ela vai ter que passar pelo luto que ela não passou. Ela vai ter que entender, não é, o que aconteceu naquele instante. Tá bom? Então, casos como esse, é só fazendo regressão. Por quê? Porque é uma memória de fato, mas que está num período de 0 a 6 anos, que você não lembra. Né? Então, aqui é regressão. Aqui é regressão. Técnica de regressão é você levar, não vai viver vidas passadas, eu na vida passada. Tudo bem, eu respeito a sua crença, tá bom? Mas quando você faz e sente isso, são os fragmentos do DNA dos seus antepassados que viveram aquela situação. Não é você. Desculpa, mas não é você. A regressão, você está completamente consciente. Só que você lembra de coisas, não é, que você não lembraria, porque nós estamos fazendo de uma forma com que você vai buscar essa informação. Né? Olha que interessante. A vida de uma empresária não andava. Não fluía, não andava, ela não se permitia em nenhum aspecto, nem pessoal, nem profissional, sabe? Não andava. Ela foi fazer o treinamento com a gente, o EBM. Ela foi fazer o EBM comigo. Isso faz uns 7 anos atrás. Quando ela voltou do EBM, ao invés de eu trabalhar as questões relacionadas aos comportamentos de alta performance, eu entendi que eu tinha que fazer um trabalho psi com ela. E eu propus isso para ela. Eu falei assim, olha, eu vi isso em você lá no treinamento, senti isso de você lá no treinamento, e eu acho que talvez a gente poderia trabalhar alguma coisa assim. Você topa? Ela falou, topa. Aí nós tínhamos lá umas 4 sessões que eu dava para as pessoas, e aí então ela veio trabalhar. E ela começou a relatar.
a vida dela, e aí ela começou a falar da mãe. Ela tinha 35 anos naquela época, ela começou a falar da mãe e começou a chorar. Ora, uma mulher de 35 anos, que a mãe já morreu, né? Ela chora, tem algo aí, concordam? Então a gente começa a buscar, né, alguns elementos para entender. Eu fiz a hipnose com ela. Ela tinha 5 anos de idade, tinha uma irmãzinha de 2 e tinha um irmão de 17. A mãe chegou do trabalho, começou a passar mal, e a mãe fala para ela assim, filha, ela tinha 5 anos, filha, faz um chá para a mamãe. Ela foi e fez o chá. A mãe tomou o chá, e aí a mãe foi embora com o irmão e o pai para o hospital. Daí, mais ou menos 1 hora, chega a avó, e aí a mãe fala assim, você fica e cuida da sua irmã. Então a mamãe já vem. Eu vou no hospital e já volto. Aí daí 1 hora chega a avó na casa dela e fala para ela assim, vamos para a casa da vovó que a sua mãe morreu. Desse jeito. Vamos para a casa da vovó que a sua mãe morreu. Bom, e aí então, no momento da regressão, e o que você está sentindo? Estou sentindo uma angústia. Por que você está sentindo? Porque eu matei a minha mãe, eu envenenei a minha mãe. Poxa, eu envenenei a minha mãe. Tá? Então, nesse momento, a gente usa a técnica de PNL, ressignificação, perdão, gratidão, amor, e pronto. Essa bolha não existe mais. Né? Então, aqui é regressão. Aí eu te pergunto, como é que eu vou chegar nisso fazendo a sua análise, psicanálise ou psicoterapia? Não chega. Vai ficar anos lá comigo, pagando lá R$500 toda semana para mim. Uma mina de ouro, né? Infelizmente. Terceira fase, adolescência, que vai, né, de mais ou menos 6 a 18. Aqui é análise. Aí sim é análise, porque é memória adquirida, é memória real. Rogério, eu queria conversar com você porque eu amo tanto aquele meu noivo, ele agora não vai mais casar comigo. Então ela está agora, nesse momento da vida dela, vivendo um luto. Ela sabe o que é. E aí ela foi o quê? Ela foi rejeitada. Por quem? Por quem ela foi rejeitada? Não, ela foi rejeitada por ela mesma, ou ela foi rejeitada pelo pai, ou ela foi rejeitada pela mãe. Então ela precisa fazer o que nesse trabalho de terapia? Mas aí eu não entendi. Ela fala que ele rejeita ela, ou ele rejeitou realmente ela? Ué, o fato de, né, eu tô namorando, tô noiva de você há 5 anos. Certo. Aí eu pego, saio e agora vou casar com ela. É uma rejeição, né? Eu te rejeito. Inconscientemente, ela está se rejeitando, ou rejeitando o pai, ou rejeitando a mãe. É muito forte, porque vem direto. Daí a pessoa, então, né, fica mal, muito mal. Eu não entendi, cara, desculpa. Eu entendi assim, vamos lá. É complexo, mas é fácil. O cara foi rejeitado pela noiva. A noiva foi viver a vida dela, ela não quer mais ele, ninguém, beleza. Não, a noiva foi rejeitada pelo noivo. Eu tô falando um case daqui, tá? Ok, tá, vamos mudar então. Muda. A fêmea foi rejeitada. A fêmea, o alfa macho. Pelo macho. Lá da hora da premeva. Beleza. Aí... Tem que ser do meu jeito. Aonde entrou o pai e a mãe? E o molho tem que ser assim. Tá. Vai. Aí ela foi rejeitada pelo homem. Aí onde entra a mãe e o pai? Eu não entendi. Ela foi rejeitando o pai e a mãe ou ele? Não, lembra-se que eu comentei que quando você está na fase intrauterina, né, que a mulher descobre que está grávida, né, e que naquele momento a mulher descobriu que está grávida e ela tem sensações e sentimentos de não querer a gravidez, não querer. Então, ali é a rejeição in natura. Tá? É ali naquele momento. E se há um diálogo com o pai, existe uma rejeição in natura com o sexo masculino. E como ali, naquele momento, ela vive uma simbiose, ela não sabe o que é pai, o que é mãe, e aquela estrutura toda é ela sente rejeição por ela mesma. E se eu entendi, Rogério, direito, sim, se ela não tivesse a rejeição dentro dela,
Terminou, vida que segue para mim. Vida que segue. Eu não tenho Mas, problema com rejeição. mas todos nós temos graus diferentes, mas nós temos. Ela entende de uma forma racional só, ele não me quer, E aí a forma como você age com a rejeição pode não ser a melancolia, pode ser a raiva, pode ser o foda-se. Não seria uma questão de aceitação? De aceitação de você mesmo. Tomei um cambal uma vez, uma namorada que era vizinha. Aí eu peguei o FDS, né? Fui no banheiro cantar, voz alta para demonstrar que eu não estava nem aí, mas estava puto da vida. Mas para mim, vamos dizer assim, vai, tu me deu um pé na boca também. Então a gente está falando da terceira fase, que entra a análise, porque a pessoa conhece o fato em si, o fato não inconsciente. Porque o fato inconsciente a gente não vai saber, né? Só através de algumas terapias dessa. Mas, de fato, eu estou me passando mal, estou me sentindo mal, eu não consigo sair desse marasmo. Como que eu faço, Rogério? De que forma que eu faço isso? Né? Aí a gente pode até trabalhar, né, uma possível respiração para ela aceitar-se. Né? Aí ela fala, quer saber, filhão? Eu sou essa mulher poderosa aqui, né? E eu vou para a luta e tenho certeza que vai chamar... Aí é que muda isso, tá bom? Bacana? Então, aqui nesse momento, olha só como é complexo. E essa informação toda que a gente tem aqui, né, são as crenças. Então, lembra que eu disse que eu falo de informações, a aquisição de informações que fazem nós sermos quem somos, né? Isso são crenças. Não mexe aqui, tira dali, põe ali. É só um pedacinho de crenças limitantes que o coaching fala para você entender melhor. Mas as outras crenças mais profundas, a psicanálise traz para a gente. Tá bom? Bom, então nós estamos falando, né, da aquisição das informações, que a área da psi fala que isso são traumas, não é? Os coaches vão falar que são crenças limitantes fortalecedoras. PNL vai dizer, então, que são ressignificações que a gente vai ter que fazer em coisas que não estão bem. Eu chamo, então, de informação. Então, o nosso cérebro, ele tem um monte de bolinhas, né? Várias bolhas, que são as informações. E essas informações que estão lá, algumas atrapalham a gente. E elas precisam ser eliminadas, né? E outras não. Agora, imagina isso tudo no nosso complexo empresarial. Né? Todas as pessoas que estão trabalhando para a gente. Imagine agora você dominando isso que eu estou passando para vocês e como vocês vão fazer para trabalhar as pessoas que estão lá, tá bom? Então, existe um ciclo, né? Que é o ciclo do meu mundo e da minha realidade. Baseado nessas informações, vai acontecer mais ou menos assim. Imagina que o menininho está no colo da mãe e a mãe pega e coloca a mão num buraco escuro. O menininho está no colo. A mãe põe a mão no buraco escuro e quando ela tira a mão dali, vem um negócio brilhante. Esse é a ótica do menininho, um bebezinho. Essa mãe pega esse negócio brilhante e vai até outro lugar que tem um homem, dá essa moeda e esse homem dá um copo de leite branco. E aí a mãe dá esse leite para o bebê. E todos os dias, então, essa criança no colo da mãe, a mãe vai no farol, pede esmola, pega a esmola, compra comida e dá para ele, pede esmola, e ele vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Não é? Então, o ciclo da realidade dessa criança é assim, ele vê, quando ele vê, ele cria o mundo dele. Não existe outro mundo, é esse o mundo dele. E quando ele cria esse mundo, ele passa a ser esse mundo. Quando ele passa a ser esse mundo, ele passa a fazer tudo que está relacionado dentro daquele mundo que ele viu inicialmente. E aí, se ele passa a fazer assim, ele passa a acreditar que assim, ali então se instaura a crença. Não existe nenhum outro mundo para ele. Então, para essa criança, existe, ele ganha o quê? Pobreza. Porque no mundo dele é isso, é assim, é dessa forma. Então, aquela criança que está lá, aquela pequena, e que ela é até engraçadinha, que faz lá o malabares, tá tudo bem até aí. Estou com 6 aninhos, sou pequeno e faço, né?
e aí a gente acaba dando moedas, porque nós brasileiros, estando aqui, eu estando fora daqui, nós somos altruístas por natureza, tá no nosso coração. A gente até diz que fala que não vai dar, mas a gente olha, acaba dando, né? E a gente fala pra gente assim, tomara que seja para uma boa coisa, né? Por uma boa causa, não é assim? E a gente acaba fazendo. Então, esse menino cresce, agora ele tem 14 anos no Farol, fazendo malabares. A vida dele mudou? Não, a vida dele não mudou, porque esse é o modelo dele. Esse é o ciclo da realidade dele. Ele não conhece outro. Da mesma forma, não é? O menino nasce numa casa, num apartamento, numa família, ele vê o pai, a mãe e todo mundo, não é? Falando sobre negócios, sobre empreendedorismo, não é? sobre respeito, sobre valores, sobre pessoas. Então ele vê, ele cria, ele passa, faz, acredita e ele tem riqueza. Os dois mundos desses dois meninos são mundos diferentes. Mundos diferentes não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. É um mundo paralelo, é um metaverso. Então, este menino que está aqui, nesse mundo, né, mais abastado, ele fala assim, olha que vagabundo, por que não vai trabalhar? Por que fica pedindo esmola? Por que isso, por que aquilo? Ele nunca vai compreender aquele mundo ali. Este que está aqui fala assim, olha lá, filhinho de papai, não sabe o que é ficar no farol, né, de sol a sol, para pegar o dinheiro, para comprar o remédio para minha mãe lá, porque ela não tem acesso a isso. São mundos diferentes. Você que é casado, você que é casada, o seu marido tem um mundo diferente do seu, e o que a gente faz? A gente colide, a gente se degladeia, porque a gente quer que a pessoa viva o nosso mundo. Não dá para viver o nosso mundo, galera. Por quê? Porque você não sabe tudo que tem dentro dessa pessoa. Você não sabe o que aconteceu com ela na fase, né, da infância dela. Você não sabe. Você não sabe se ela tem lá uma informação muito ruim, um trauma muito duro. Você não sabe. Então, quando você agora entende essas informações, você passa a respeitar o mundo do outro. Sua mulher respeita o seu e você respeita o do seu marido. Esse trabalho aqui é muito legal, porque a gente faz isso lá no Mosteiro de São João, que é um trabalho que a gente faz espiritual chamado Vida Plena. A gente leva as pessoas para ir para o Mosteiro de São João, a gente fica lá um final de semana, só falando sobre espiritualidade, nada de religião, e a gente fala sobre isso lá. Né? Eu já fiz isso também. Você já fez esse também, né? Tudo bem? Gostou da enganação do Rogério? É o quê? Pela comissão que ele está me pagando, não é muito bom. E detalhe, esse trabalho, ele é nosso, é social. A gente vai um final de semana no final do ano para agradecer a Deus tudo que ele está fazendo por nós. É isso que a gente faz lá. Tá? Bacana. Então, o que acontece, né, com relação às fixações da nossa personalidade? Lembra-se do DNA? Das informações do DNA? Na década de 60, houve um movimento chamado comportamentismo ou comportamentalismo, que sugere, então, não é, um grande estudo, né, do momento, né, que assim como teve o boom do coaching, não é? O momento lá era o estudo do comportamento humano, a origem, de onde vem, quem que vem. Então teve uma pessoa que estudou muito sobre isso, chamado Maslow. E o Maslow, ele traz essas informações, que a pirâmide de Maslow traz essas informações, que elas se encaixam no DNA. Porque o teste que a gente faz com relação a isso, ele vai trazer para a gente o que a gente é. Se nós somos de segurança, se nós somos de autorrealização, o que nós somos, qual é o nível de acesso que a gente tem com as pessoas, se a gente gosta de pessoas, se a gente não gosta de pessoas. E de onde vem isso? A primeira fase, não é? É a fase das necessidades fisiológicas. Qual é essa fase? É a fase em que a gente nasceu. Quando a gente nasceu, o que a gente precisa, basicamente? Comer e dormir. É só isso, não é? Então, nessa fase aí, por escassez ou por excesso, se a mãe ela é muito excessiva no acolhimento, essa criança vai ficar refém. Se a mãe é muito ausente, por excesso, por escassez, essa criança vai se sentir, não é, rejeitada, que é a fase da amamentação. Então, as pessoas que se fixam
a pessoa cresce, vira um adulto, mas a que se fixa emocionalmente nesta fase é aquela pessoa que está tudo bem para ela qualquer coisa. Ela é o ajudante de pedreiro, tem 45 anos, 60 anos, é ajudante de pedreiro, não é o pedreiro. Ele esquenta a marmita dele no álcool, está tudo bem, dorme na laje, está tudo bem. Ele é o porteiro do teu prédio, mas aquele porteiro que fica com o dedo assim, ó. Você chega e ele faz... Hã! E aperta assim o botão. Pã, aí, pã, hã! E vai embora. Então, é uma característica desse ser humano. Ele não vai ser outra pessoa. Você não vai conseguir mudar esta pessoa, porque faz parte dele. Então, nós estamos falando aqui do DNA, tá? A segunda parte é a parte da necessidade de segurança. É o momento em que a gente está conhecendo as pessoas estão nos ajudando, via de regra são os vovôs, as vovós, o papai, a mamãe, que trazem essa segurança. Ou trazem uma tremenda insegurança, por excesso, por escassez. Por excesso, não é? O pai fala assim para o filho, por escassez. A mãe fala assim para o filho, cuidado, você vai cair. Ele subiu no tapete só. Se cair, ele cai no tapete. Né? Ou então, por excesso. Vai lá, filho, isso mesmo, sobe na poltrona, pula. Uhul, é isso, você é o super-homem, agora sobe no telhado. Se quebrar a clavícula, é só uma clavícula. Excesso e escassez. A pessoa vai se sentir mais ou menos segura nesse momento. Tá? Então, pessoas que se fixam nesse momento das suas vidas, são pessoas que vão querer carteira assinada. Vão querer garantias, elas vão querer, não é, a cesta básica, o vale transporte, o vale odontologia, o vale farmácia, o vale o raio que o parta. Entende? Mas a pessoa é assim, não vai mudar. Estão entendendo aí, pessoal de Atlanta? Não vai mudar. Então não adianta você querer compor um salário mix, um misto. Vou te dar 1.000, mas você vai ganhar comissão, blá, 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 blá. Não adianta, ele vai falar, beleza, tá ótimo, puxa, que bom. Não funciona, não vai entrar, ele não entende o que é isso. Ele vai ganhar R$1.000 só. Você vai fazer isso com o cara, e o cara não vai ganhar mais 1.000. E aí está um grande erro das organizações. Né? Por quê? Porque não sabem da estrutura psíquica, não sabem como fazer, não coloca a pessoa certa no lugar certo. Se você não colocar a pessoa certa no lugar certo, você vai ter problema. Nós vamos então agora para a terceira fase, que é a fase da necessidade social. Nesse momento, a criança está indo para a escola, né? Ela tá cortando, né? Quem se lembra, né? Aos 7 anos de idade, você indo, né? Para o instituto, né? Colégio, né? Tal, e estava indo lá e naquele momento há uma cisão, né? A mãe deixa você tá atrás das grades, aí vem uma mulher, né? Com um negócio cor-de-rosa, te pega na mão, né? Vai te arrastando para dentro de outro lugar. Quando você chega lá, estão todos iguais. Estão todos iguais. Olha só a associação inconsciente mental. Estão todos iguais, com pijamas listrados e com uma estrela amarela. É a mesma coisa. Você está lá, é um gado. Aí toca uma sineta. Você entra e vai todo mundo entrando. E você está entrando aonde? Num buraco escuro. No mesmo buraco escuro que aquela porta, né? No mesmo buraco escuro que um dia você teve que sair. Todas as associações inconscientes. Então, neste momento aqui, das necessidades sociais, é um momento que a família, né, pode estar ajudando. Fala assim, filho, filha, querido neto, Yuri, né? Querido neto, ó, vovô gosta muito de você, vovó também. Pessoas são boas, né? Faça amizade, né? Nem todas as pessoas, né, vão ser francas, honestas, mas as que são, você acolhe. Você tá fazendo uma pessoa gostar de pessoas. Agora você chega, cuidado, hein? Seja esperto, hein? Quando você for lá comprar seu lanche, pega a Coca-Cola, dá uma cuspida na garrafa e lambe um sanduíche de mortadela para ninguém comer. Vai no banheiro sozinho. Aí você nasce o quê? Uma pessoa egocêntrica, egoísta. É seu, é só para você e ponto final. Os outros não têm vez. Entende? Então, necessidades sociais. A próxima é a autoestima. É o momento da vida do ser humano que ele ganha, perde, né? Pede uma namorada, ganha um chifre.
Não é assim? Por quê? Porque nesse momento da vida da gente, né? Nesse momento da vida da gente, tá caindo esse troço aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Achar uma folhinha. Eu acho uma dó você não usar o lado, mas eu confesso para vocês que esse é o único papel que eu uso os dois lados, tá? Tá? Eu fiz a brincadeira e esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. Estima. Todos nós somos bipolares. O que é o bipolarismo? É a alternância, não é, do seu estado de humor. Às vezes você está feliz, às vezes você está triste, você recebeu uma notícia boa, que você fechou um negócio, não é? Bacana, e daqui 30 dias você fica triste porque o cara não te pagou, não é? Então é isso, né? Então, todo dia você recebe informação. Estou feliz, estou triste. Estou feliz, estou triste. Então, nós temos essa oscilação. Nós somos bipolares, nós só não somos doentes. Então, se você passar dessa linha aqui, é euforia. Se você passar dessa linha aqui, é depressão. Passou daqui para cima, morte. Passou daqui para baixo, morte. Tá? Depressão é a doença mais comum, euforia nem tanto, né? Mas se vocês assistirem um filme com Richard Gere, eu não lembro o nome, mas você coloca depressão e euforia no filme do Richard Gere, é Mr. John. Mr. John é alguma coisa assim, ou Mr. alguma coisa. Vocês vão ver os momentos. Tem momento, então, que ele sobe no telhado, né, fica bem na pontinha assim, né, como quem vou voar. E a pessoa acredita que vai voar e ela voa, ela pula, né, voa nanosegundos, mas ela voa, mas ela morre, né? Depressão é mais comum, não é? Depressão é uma doença séria. Pessoa que está com depressão, ela não consegue levantar da sua cama, ela não consegue fazer as coisas, ela não tem força emocional e física. Se as pessoas começarem a dar esses indícios, é psiquiatra, é remédio. Precisa equilibrar a parte química, não é terapia. Não adianta você levar para um terapeuta, para um psicanalista como eu, não vai resolver. Vai direto para o psiquiatra, porque você vai salvar uma vida. Tá bem? A depressão não é aquela coisa, ai, sabe, eu já estou me sentindo tão mal, né? A mulher acorda, estou me sentindo tão mal, acho que eu estou depressiva. Não, você não está depressiva, você está vagabunda, você não quer ir trabalhar, você está arrumando artifício para não ir trabalhar. É isso. Levanta da cama, porque tem gente que não tem as pernas e vai. Certo? Tem gente que está terminal e está indo trabalhar. Percebe? Então, tudo bem, então? Então, aqui, né, a estima da pessoa, vamos supor que você está aplicando os testes para colocar uma pessoa a trabalhar na sua empresa, né? Então, a estima dessa pessoa que não está trabalhando há 8 meses, está procurando emprego há 8 meses, como a estima dela deve estar? Alta ou baixa? Baixa, completamente baixa, não é mesmo? Então, não tem como, né? Agora, se no teste a estima dela está alta, há quanto tempo você está desempregado? Estou há 1 ano. A estima está alta, alguma coisa está errada. Né? Então, os outros testes vão apontar o que é que está errado. Tá bem? Ou vão corroborar para que isso seja uma informação positiva do tipo, não, eu moro na casa da minha mãe, a gente tem uma casinha alugada e aquele dinheiro está dando para pagar a comida tal, e pagar as contas de água, luz, e estamos se mantendo assim. Ah, ok, então está compatível. Tá bem? E a próxima é a autorrealização. As pessoas de autorrealização, existem 3 tipos de pessoas que são movidas à autorrealização. As pessoas que são movidas a dinheiro, as pessoas que são movidas a reconhecimento e as pessoas que são movidas a projetos. Então, por exemplo, se eu tenho que contratar um vendedor que vai trabalhar de sol a sol na rua, com a pasta batendo, né, de porta em porta, ele tem que ter um perfil de autorrealização movido a dinheiro. Então, se a pessoa é de autorrealização movida a dinheiro, ele não quer saber de ajuda de custo, ele não quer saber de vale transporte, ele não quer saber de dentista, ele quer saber quanto é a comissão e quando você me paga. E o sangue nos olhos, o faca nos dentes, é aquele cara que fala assim, ó, vou vender 90, você vai faturar 90 dias, mas eu vou receber quando? Ele quer receber antes. Esse é o perfil do cara, né?
O de reconhecimento, então, assim, nós já sabemos que todos precisam de reconhecimento. Só que aqui o reconhecimento tem uma outra conotação, é a visibilidade em público. Então, enaltecer essa pessoa com uma medalha, um troféu em público, bater palma e dizer que a empresa não seria nada se não fosse ele, é tudo que ele quer. É o reconhecimento. E a pessoa de autorrealização, que é de projetos, é uma pessoa que ela faz algo descomunal, não é? Coisas que ninguém conseguiria fazer. Por exemplo, né? Em tempo recorde. Então, assim, vamos subir o Pico da Neblina, galera? Vamos, aí sobe. Subiu, tá lá em cima, pôs a bandeira, né, do Instituto Rogério Costa, ou pôs a bandeira do Brasil, ou pôs a bandeira, né? Não sei se lá tem as bandeiras, né? Tem, de Atlanta, né? Pronto, pá! E agora? Agora, vamos descer. Acabou. O projeto já acabou, vamos descer. E vamos para o próximo projeto. Então, por exemplo, eu sou de autorrealização, eu sou movido a projetos. Eu nunca conseguiria dar uma aula em faculdade. Dar a mesma aula igual em toda a faculdade? Ah, não. Estou fora. Né? Então, eu faço esse workshop uma vez a cada 20 dias. Porque são pessoas diferentes. Vêm insights diferentes. Não é? Existem a sensibilidade de sentir as coisas que às vezes eu tenho que colocar que em outros eu não coloco, né? É isso, né? Então, este perfil é um perfil específico. Também esse cara não adianta você colocar ele e falar assim, olha, eu vou te pagar 5 mil de salário, né? E 0,5% de comissão seria movido a dinheiro. O teu ticket, né, de venda lá sei lá, R$1.000. Quanto é 0,5% de R$1.000? 1% é R$10. Então ele ganha R$5 por venda. Ele vai falar, eu não vou ficar rico nunca. Essa é a mentalidade do... Via de regra, os empresários, né? Os empresários são esse perfil. Autorrealização. Autorização. Tá? Ah, mas eu não sou, e aí o que eu faço? Então agora nós vamos trabalhar os seus comportamentos, né, para ajudar você no desenvolvimento da sua empresa e do seu negócio, para que você então passe a ter, não é, comportamentos de autorrealização, mas você nunca será. Você sempre será de segurança. Desculpa, eu acho que eu perdi o ponto. O empresário tem um perfil de autorrealização que é de projeto? Eu disse que, via de regra, isso significa dizer que nem todos são de autorrealização e que a autorrealização pode ser um desses três. Ah, tá, mas não. Por exemplo, eu sou de projeto. Eu não fiz lá o Energizer? Sim. Né? Eu sou de projeto, é 1 ano e entrego. Pronto, acabou. Ah, é um dos perfis desses aí. De autorrealização, é um dos perfis de autorrealização. Tá, o cara que é de projeto, ele não está preocupado com o ganho real. Então, uma pessoa que é de autorrealização tem que ter junto dele, né, uma mulher, uma esposa, um sócio, uma sócia que é de segurança. Entendi. Porque senão ele está rico e está pobre, está rico e está pobre, está rico e está pobre, sabe? Tem dinheiro e perde tudo, tem dinheiro e perde tudo, tem dinheiro e perde tudo, tem que ter alguém que segure ele. Mas, se ele tem a consciência dessas informações, ele entende que tem que ser esse mix. Quando não tem essa consciência, ele chuta o balde. Aí ele casa 3, 4, 5 vezes, né? Porque ninguém compreende ele, sabe? Então, é ele o problema, né? Então, o problema da nossa empresa somos nós. Se a gente se conhecer, a gente reorganiza. Imagina agora a gente se conhecer e conhecer todo mundo que está lá e você saber fazer, trabalhar, né, esses manejos inconscientes e emocionais para que as pessoas deem resultado e cresçam e sejam felizes e tenham dinheiro também, né? Assim como você, né? Tá bom? Legal. Opa. Dá para entender até numa conversa, né? Agora uma pergunta, gente, para vocês que estão aí em Atlanta. É possível, então, aumentar os resultados financeiros do meu negócio ajustando a minha personalidade? Sim. Entendendo dessa matéria toda? Sim ou não? Sim. Porque agora você se conhece. Então você sabe por que você gasta muito, porque você tem compulsão, ou porque você tem medo de gastar. Porque se você é de segurança, né? Você é aquele cara que tem lá 2, 3 milhões e não faz nada com ele. Que vai que... Vai que, né?
Teve a pandemia agora, os caras de segurança estão mais inseguros ainda, né? Então, 3 milhões é pouco, deixa 6, porque vai que, ao invés de 2 anos, como foi 2021, são 3 anos de pandemia. Certo? A gente sofre, leva porrada, só que a gente esquece, né? Gente, eu ensino, o Rogério lembra dessa matéria, né? Porque você fez esse trabalho aqui com a gente. Eu ensino o seguinte: você tem que ter 3 anos de capital de giro guardado no banco, imexível. E eu sou de autorrealização. O negócio é gastar. Vamos trocar de carro, vamos trocar de casa, não é? Você tem que ter. Se eu não tivesse isso, se eu não fizesse isso, se eu não aplicasse isso eu devo, porque eu tenho a minha loira, né? Pragmática visual, não é? Com o pai crítico elevado, com o pai baixo, não é? Com a criança ali totalmente neutralizada, esses são tudo testes que vocês vão aprender. Né? Eu talvez não teria essa condição de ter. Se não fosse essa condição de ter 3 anos guardado, na pandemia eu tinha quebrado. Ninguém mais queria fazer treinamento nenhum. Eu não dominava a internet, ainda não domino. Eu sou um dinossauro da época do isso aqui, ó, que nós estamos fazendo aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui com vocês, puxa, está sendo uma experiência incrível para mim, né? Mas eu sou de olhar no olho e vocês sentirem que eu sou real. Né? E isso para mim é importante, eu sentir que você é real. Né? Então, tinha quebrado. E agora eu digo para vocês, quantos anos de capital de giro vocês têm guardado no banco de vocês hoje? Porque vai vir a próxima pandemia. E sabe por que vai vir? Porque o ser humano, ele esquece. Você, na pandemia, higienizava a sua mão, você tirava o sapato, você pegava todas as compras, você passava o álcool, você colocava na geladeira assim, só que agora você não faz mais nada disso. Você faz? Eu também faço. Eu tiro sapatos. Agora, Coca-Cola não faço mais, já vai direto para a geladeira. Né? Sim, mas você sabe. Acaba relaxando. Não é? Então, aqui, é possível aumentar os resultados financeiros do meu negócio ajustando minha personalidade? Essa é a minha proposta. A gente respondeu que sim. Você sabe quais são as características positivas e negativas baseadas em testes psicológicos, cientificamente comprovados, que traz a você as informações da sua personalidade? É uma pergunta capciosa. Você não sabe. Então, cara, se você não se conhece, coloca as pessoas na sua empresa, e vamos colocar assim de qualquer jeito, porque a gente agora entendeu que existe perfis, é sorte. É sorte e bater muito murro na ponta de faca. E trocar muita gente, tu novo, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. E olha, independe do país onde você esteja. Comportamento é comportamento. Ponto final. Tá bem? Então agora, nesse momento, né, essa parte da matéria, ela encerrou, né? Vocês têm mais alguma pergunta? O pessoal tem pergunta? Se tiver, pode me fazer, tá? A gente já tinha falado que ia respondendo as perguntas para vocês, e agora eu queria a permissão de vocês para apresentar para vocês o que é o PIB, tá? O Planning Business. O que a gente estuda, de que forma. Então agora nós vamos para o mundo mais técnico. Então tem um testezinho que eu vou dar para vocês fazerem aí, só para que vocês possam mensurar o nível técnico que vocês estão. Mas antes vamos ver o PIB, né? Você que é empresário, empreendedor ou dono de negócios e trabalha muito, mas não Você que é empresário, empreendedor ou dono de negócios e trabalha muito, mas não vê a cor do seu dinheiro, mistura as contas pessoais com as contas da empresa, seus colaboradores não trazem o resultado que você deseja, tem uma equipe de vendedores, mas quem vende é você, sente que carrega a empresa nas costas e que sem você nada funciona, que se estressa só em pensar que pode ficar doente ou precisar se ausentar, não tem tempo para você nem para a sua família. Entende que sua empresa poderia faturar mais, mas estacionou. Que deseja passar um ano para os seus filhos, mas só tem dívidas. Que torra seu dinheiro na compra de carrão e fica devendo no banco. Que não está nas mídias sociais e nem sabe como funciona. Venha conhecer o nosso programa de planejamento estratégico Planning Business. Não perca mais dinheiro. Marque uma consultoria gratuita pelo WhatsApp. Tá bom? Então não vão por esse aí. A gente sabe que o termo técnico é business plan, né? Mas aportuguesando e deixando uma coisa mais marqueteira, né? PIB, né? Também é psicologia aplicado, né? Nos negócios. Então, psicologia aplicada a negócios, né?
PIB. Vamos lá, então, responder ao questionário junto comigo? Isso aqui, então, é o quê? Agora é uma percepção técnica. Não importa se você é sozinha, se você tem um funcionário, 2 funcionários, é uma visão técnica. Mesmo sendo sozinho, esses conceitos você tem que saber ou ter na sua empresa. Nós não vamos colocar você numa situação aqui de falar o que deu, tal. É uma situação só sua, tá bom? Então, nós vamos fazer junto, que eu vou colocando uma pergunta lá Você pode passar para frente? Eu vou pôr na pergunta e vocês vão respondendo. É só sim e não, tá bom? Aqui para cá. Lá você pode disponibilizar para eles. Aquele link? Não, link ainda não. Não, isso aqui eu coloquei lá para você. Ah, tá, vai aparecer. Conforme você vai passando, eu vou passando junto e eles vão vendo lá. Ah, então tá. Então eles vão na cabeça, né? Isso. Tá bom. Então o pessoal de Atlanta responde mentalmente lá. Tá bom? Vamos lá, então é um testezinho super simples, né? De sim e não. Aqui consegue me ver? Sim. Testezinho de simples de sim e não. Vamos para o primeiro? Respondo. Eu tenho um plano de negócios da minha empresa, sei quanto a minha empresa vai gerar de lucro em dezembro de 2024. É simples, se sim, sim, se não, não. E plano de negócio tem que estar escrito, não é na sua cabeça, tá? Se você tem sócio, esse plano de negócios, ele tem que estar sendo, né, compartilhado com seus sócios, tem que estar sendo discutido, principalmente se a sociedade é família. O que nós vamos fazer se sobrar 50 mil? Né? Vamos comprar um Fox. Né? Aí chega em dezembro, gerou 50 mil, a pessoa vai lá comprar um Fox vermelho. Aí tá pagando de rico na festa de Natal da casa da sogra. Né? Os cunhados, nossa, a empresa tá dando. Só que chega em janeiro, ele pegou todo o capital para comprar um Fox. E aí, o que ele faz com o dinheiro? Vai ter que vender o Fox, ou seja, ele se Fox deu, né? Todo, né? Nessa situação. Então, você tem ou não tem um plano de negócios? Sinto que carrego a empresa nas minhas costas? Sim ou não? Sei qual é o ponto de equilíbrio da minha empresa? Quando eu falo, se você sabe, você sabe fazer esse cálculo? Tenho 3 anos de capital de giro aplicados num banco para uma emergência? Então tá, 2 anos. 1 ano. 6 meses. Não tem? Ai, ai, ai. Misturo as minhas contas com as contas da empresa? É muito comum, né, para as pessoas que têm empresa sozinha, né? Mistura mesmo. Quando você passa a encarar você como uma empresa, aí você começa a dar lucro, sabia? Porque quando você, que não tem uma advogada, não é uma consultora, não é, enfim, até um vendedor autônomo, quando ele não passa a encarar-se como uma empresa, né, o dinheiro sempre é para pagar a conta. Agora, se você encara como empresa, isso aqui é meu, isso aqui é da empresa, ela tem que dar lucro, ela vai ter que fazer acontecer. Então, a cobrança agora em cima de você, sua autocobrança, ela é diferente. Tenho um plano financeiro familiar? Tenho tempo para minha família? Você sente que está faltando algo, que está ficando para trás no mercado em que atua? Aquela sensação de, putz, não é? Está faltando alguma coisa aqui, o que é, né? Tenho um planejamento comercial anual de vendas? Sei exatamente quanto vou vender em janeiro de 2025? Treino meus funcionários sistematicamente para eles serem autônomos? Tenho um objetivo de aposentadoria definido e aplicável? Sei o que tenho que fazer em relação à minha empresa, mas não faço? Possuo o organograma atualizado da minha empresa? Ali está errado, é mina, né? Minha empresa? Depende se a sua empresa está ruim, é uma mina, né? De explodir a qualquer momento. 15. Possuo o organograma quântico da minha empresa? Não, nem sabia que existia organograma quântico ou organograma futuro. Mas olha, se você está aqui hoje, a sua empresa é assim. E você tem um objetivo, né? Aí eu quero chegar a 10 milhões de reais guardado no banco, depois eu vou viver de aplicação, é um objetivo. Então nós vamos fazer isso, vamos construir isso em 10 anos. Esse organograma quântico aqui, a gente vai identificar quantos funcionários, se vai ter filial, como nós vamos chegar nesse número que você quer. Ele tem que ser construído quando? Hoje. Agora.
Então, qual os passos que nós vamos dar para chegar ali? Acompanho o fluxo de caixa da minha empresa através de planilhas ou do OK System, propaganda do OK System, né, diariamente. Uso o DRE para tomada de decisões. O quê? DRE é o quê? What? What? Contrato um especialista para realizar a formação de preços do meu produto ou serviço? Não, o quilo da carne está tanto vezes 3, né? Um é para mim, um é para o imposto e outro é para as despesas. Antigamente era assim. Sou um especialista na formação de preços? Não. Sei o que é competência essencial? Competência essencial é uma matéria que eu ensino aqui que mudou a vida de vários empresários financeiramente. Uma coisa extraordinária, não é, Rô? Fora de série. Aplico testes psicológicos para admissão de pessoas na minha empresa? Sei quais são os perfis psicológicos adequados para cada função? Sei contratar pessoas para resultados, para gerar lucros, para gerar riqueza? Não adianta a gente contratar um bom chapeiro, um bom cozinheiro, se o cara não presta por dentro. Se ele vai te roubar, se ele vai te sabotar. Então, é muito melhor você contratar uma pessoa com o perfil certo e você ensinar ele. O perfil diz que ele entra como perfil psicológico também, não? Desculpa, não entendi. O perfil diz que ele entra como perfil psicológico? O DISC, todo mundo adota o DISC porque ele é muito fácil de aplicar. Você responde e aí sai lá como se fosse um grande horóscopo, né? Você é comunicador, você é isso, você é aquilo. Ah, então agora eu sou um comunicador. Bacana, ok. E aí, o que você faz com isso? Eu posso colocar uma conformidade no meu caixa. Sim. Eu posso colocar 2 desses trabalhando junto. Pode. Aí eu te pergunto, ele é visual, é auditivo ou sinestésico? Sim. Ele é pragmático, ele é afável, analítico ou ele é expressivo? Não é detalhado. Quem que é que atua dentro dele? É o pai ou é o adulto crítico ou é a criança livre? Então, não é só isso. É muito superficial, né, o DISC, né? Exatamente. Os testes que a gente ensina, todos eles, não é um ou outro, são todos eles que vão te trazer um diagnóstico. Tá? E isso que você acabou de falar, o DISC, aqui a gente chama estilos de comportamento. E aqui a gente desenvolveu o nosso ao longo desses 25 anos. Eu fiz um desenvolvimento disso aí na Johnson. 14 anos na Johnson. E aí eu passei numa prova lá e tive um desenvolvimento psicológico, psicólogo de carreira, 1 ano. Sim. Mudou muita coisa para mim. O DISC, eu fiz o meu DISC mais detalhado, né? Então eu sou I com D. E o mais importante que eu percebi, assim, eu vou hoje, estou aqui assim, eu consigo ver raso, quem é D, sim, de falar. Uhum. Isso me ajuda muito a entender uma pessoa. Então, eu sou um cara falante. Sim. Então, de repente, eu vejo que a pessoa é de conformidade, de segurança, eu já sei ali onde eu vou. Sim, você não tem que falar muito. muito. Que tem muito I, eu já fico mais calado. É impressionante. Entender o outro. Mas eu não tô a fundo, não sei. A proposta do nosso trabalho é exatamente isso. Quando você se conhece mais, agora nós vamos mais a fundo aqui. Você vai conhecer a todo mesmo? Imagine agora, então, você conhecendo o todo do todo, que é a visão sistêmica de todas as pessoas da sua empresa. Eu sei a personalidade de cada um deles e como eu vou fazer para tirar o máximo deles. E fazê-los serem de alta performance. Chegar a alta performance. Legal. Vai virar um Habib do Bassi. Que vai ser um puta de um negócio bom. Imagina, né, o Samuel Klein, né, acordando às 5 horas da manhã falando para a mulher dele, amorzinho, eu vou tomar um café, mas eu tenho que abrir as minhas 5.000 lojinhas no Brasil inteiro e já volto. Entende? Então, ele se conhecia e ele era nato, ele já sabia fazer isso de forma empírica, natural, né? Uhum. Isso a gente vai ensinar vocês a fazerem, né? Eu nunca me atraso nos meus compromissos. Não. Tudo bem. Plain and business, tá bom? Então, o nosso trabalho, que é esse programa de capacitação empresarial com base na PSI, ele tem o seguinte conteúdo programático. Inteligência emocional nos negócios e seus benefícios. A gente tem que entender, não é, como é a nossa emoção e como a gente lida nas adversidades. A gente entrega ou a gente briga
Os dois estão errados, são os dois extremos. Como nós vamos fazer, então, para naquele momento, né, da explosão ou da entrega, né, de abrir mão, você trabalhar essa inteligência emocional? Porque para o empresário, essa é a ferramenta principal para você tomar decisão junto com o funcionário, com todo mundo na sua organização, fornecedor, etc. Soft skill, nós vamos trabalhar então essa parte humanizada do ser humano, né, e não a parte técnica. Perfis e personalidades voltados a resultados, vocês vão aprender todos os perfis. Aliás, todos esses perfis, durante um período, vocês vão ter gratuitamente o uso dentro da nossa ferramenta, né? Eu tenho uma empresa chamada IRC System, nós temos um sistema, um módulo RH, ele traz todos os testes psicológicos, né? E traz todos os medidores de desempenho. Então, existe o Effective Behavior lá dentro, que faz isso. Então, no nosso treinamento, você vai ter essa ferramenta por um tempo gratuito, você vai usar, você vai ver tudo, mas nós também vamos dar para você a parte sem ser, não é, o sistema, porque senão você vai falar, você deu o curso para a gente, agora está refém de um sistema, né? Não, não é isso. Vocês também vão aprender a fazer isso de forma manual, se vocês não quiserem o sistema, tá? Das turmas, a gente tem, assim, 80% continuam com o sistema. Os outros 20% é que não estão enxergando uma necessidade agora, né? Porque muitas pessoas também que vêm fazer o treinamento não têm empresa. Eles vêm porque querem montar o seu negócio. Então, nesse momento... Autônomo serve, sim, o sistema. Mas essas pessoas, principalmente que estão querendo montar, elas ainda estão se estruturando. Tá sério, né? então, para o autônomo? Nossa, super. Ele faz uma autoavaliação com aquela... Super, até porque você tem um módulo financeiro, e no módulo financeiro você trabalha todas essas separações do teu custo pessoal, do custo empresarial, fluxo de caixa, emissão de boleto, cartão de crédito recorrente, e é simplificado, é um sistema simples, não é um sistema complicado. Aplicação dos testes de perfil, aplicação do processo motivacional behaviorista, isso é super importante para a empresa. A gente coloca todo mundo na mesma seara, né? E aí a gente fala assim, pessoal, se a gente atingir a meta, nós vamos para uma churrascaria, né? Qual o nome da churrascaria? É Atlanta, sei lá, né? Atlanta Meats, sei lá. Se aí. Tem o... Fogo de chão. Tem fogo de chão? Legal. Então, nós vamos fogo de chão. Aí, eu não conheço da personalidade, não conheço da psique, e todo mundo não come carne. E aí eu estou achando que estou fazendo, né, um sucesso, ninguém come carne. Professional Selling Skill para fechamento de negócio. O pequeno e médio empresário, via de regra, não sabe dar fechamento de negócios. Nós fomos para um evento maravilhoso. Né? Via de regra, cada empresário tem lá pelo menos uns 60 a 80 leads. Com quantos leads você saiu de lá, de pessoas para conversar? 95. 95. Bom, eu tenho 95 pessoas para falar, o que eu estou fazendo com esse pessoal? Entende? Foi o que eu estava falando. Eu falei, setembro, agora vamos me dedicar só para conversar, trabalhar com esse pessoal que então, eu fiz toda a conexão esse mês. O que eu vou ensinar é que aqui existe uma maturidade que se chama time da venda. Esses caras você já perdeu. Porque não deu... Na quarta-feira você tinha que já estar trabalhando. Quem conquistou, entendeu? Quem tinha que conquistar já foi conquistado. É verdade. Entende? Se você não deu algo, você perdeu. Entendeu? Aí, né? E isso as pessoas não sabem. Não sabem fazer. E independe se tem restaurante, se tem clínica, se é advogado, independe, tá? As 12 personalidades, né? A manipulação das personalidades com foco no resultado. Vocês vão aprender a saber fazer manejo. E aí a gente vai entrar nessa seara aí que você comentou, né? Dos cortes subliminares, etc. Como funciona isso no ser humano. Canais de comunicação, estilos de comportamento e planejamento do tempo. Esse aqui é o escopo, né? O conteúdo programático dos nossos encontros, dos nossos 12 encontros, tá bom? Então, nós temos um encontro por mês, presencial. O pessoal de Atlanta que está aí, né? A gente vai, então, estudar uma outra forma. Quem quer tá com a gente nesse programa, nesse processo, né? Nós temos um encontro de consultoria. O desbloqueio comportamental financeiro, que ele é feito no hotel. Então, nós vamos para o hotel 2 vezes. Uma na sexta aula e outra na 10ª. E eu...
eu nem te conto. Uhul! Valeu, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Realmente eu adorei fazer isso hoje, né? Vamos, é rapidinho. Vamos lá. Lembre-se que todos os dias é um presente de Deus para vocês, hein? Façam valer a pena.